O legado de Israel. A jornada de Jacó. Capítulo 1. O nascimento e infância de Jacó. Jacó, uma figura central na história bíblica, nasceu em uma família de grande importância espiritual. Ele era filho de Isaque e Rebeca e neto de Abraão, o patriarca com quem Deus fez uma aliança. Jacó tinha um irmão gêmeo, Esaú, com quem teria uma relação complexa e cheia de rivalidade. A história de Jacó começa com Rebeca enfrentando dificuldades para conceber. Após anos de espera e desespero, Isaque, seu esposo, recorreu a Deus em oração, pedindo pela bênção de um filho. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor atendeu às suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Durante a gravidez, Rebeca sentiu uma intensa luta entre os filhos em seu ventre, o que a levou a buscar orientação divina. Deus respondeu, revelando a importância e o destino dos gêmeos que estavam por nascer. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Essa profecia indicava que os 2 filhos de Rebeca dariam origem a 2 nações distintas e que haveria uma inversão das expectativas normais de primogenitura, onde o mais velho, Esaú, serviria ao mais novo, Jacó. O nascimento dos gêmeos marcou o início de uma saga de rivalidade. Esaú nasceu primeiro, avermelhado e coberto de pelos, por isso seu nome, que significa peludo. Jacó, cujo nome significa aquele que segura o calcanhar, ou suplantador, nasceu segurando o calcanhar de Esaú, simbolizando a futura disputa entre eles. Desde o início, a vida de Jacó foi marcada por sinais de que ele estava destinado a desempenhar um papel crucial na história de seu povo. A sua infância, compartilhada com Esaú, foi o início de uma série de eventos que moldariam o futuro das nações descendentes de Abraão. Capítulo 2. A venda da primogenitura. Desde cedo, Jacó e Esaú exibiram personalidades marcadamente diferentes, o que os levou a tomar rumos distintos na vida. Esaú, o primogênito, era um caçador habilidoso, um homem do campo que se destacava na força física e na destreza. Ele era particularmente amado por Isaque, seu pai, que apreciava a carne da caça que Esaú trazia para casa. Por outro lado, Jacó era mais introspectivo e preferia uma vida tranquila. Ele habitava em tendas e passava mais tempo próximo de sua mãe, Rebeca, que o favorecia. Essa diferença de preferências e estilos de vida criou uma dinâmica familiar complexa, com cada pai tendo um filho predileto. A rivalidade entre os irmãos culminou em um evento que definiria o futuro de ambos. Um dia, após voltar exausto de uma caçada, Esaú encontrou Jacó, preparando um guisado de lentilhas. Faminto e fatigado, Esaú pediu um pouco da comida a Jacó. Vendo uma oportunidade, Jacó propôs um acordo. Ele daria o guisado a Esaú em troca de seu direito de primogenitura, um direito altamente valorizado na cultura da época, pois garantia a liderança da família e uma porção dobrada da herança. Disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Esaú respondeu: estou quase morrendo. De que me servirá a primogenitura? Esaú, subestimando o valor e a importância de seu direito de primogenitura, devido à sua fome momentânea, concordou em vendê-lo a Jacó por um prato de lentilhas. Este ato impensado e impulsivo de Esaú demonstrou sua falta de apreço pelas bênçãos espirituais e responsabilidades que vinham com a primogenitura. A troca selou um destino diferente para ambos os irmãos. Jacó passou a ser o herdeiro das promessas de Deus a Abraão e Isaque, enquanto Esaú desprezou o que poderia ter sido seu por direito. A venda da primogenitura por Esaú revelou o caráter astuto e ambicioso de Jacó, bem como a impulsividade e descuido de Esaú. Este evento plantou as sementes para futuros conflitos entre eles
e definiu a trajetória da linhagem de Jacó como portadora das bênçãos divinas prometidas a seus antecessores. Capítulo 3. A bênção de Isaque. Com a idade avançada e a visão já debilitada, Isaque sentiu que seus dias estavam contados e decidiu abençoar Esaú, seu filho primogênito, antes de morrer. Ele pediu a Esaú que fosse ao campo caçar e preparasse um prato saboroso, algo que Isaque apreciava muito, como preparação para a bênção. Disse Isaque: vai ao campo, apanha para mim uma caça e prepara-me um guisado saboroso, como eu aprecio, e traze-mo para que eu coma, a fim de que te abençoe, antes que eu morra. Rebeca, ouvindo a conversa entre Isaque e Esaú, imediatamente começou a planejar para que Jacó, seu filho preferido, recebesse a bênção destinada ao primogênito. Ela rapidamente preparou um prato saboroso, semelhante ao que Isaque pediu, e vestiu Jacó com as roupas de Esaú, além de colocar peles de cabrito em seus braços e pescoço, para imitar a pele peluda de Esaú. Jacó levou-o a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz como me disseste, levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Apesar de suas dúvidas iniciais, Isaque sentiu as peles nos braços de Jacó e cheirou as roupas que pertenciam a Esaú. Enganado, ele procedeu a abençoar Jacó, conferindo-lhe a primogenitura e todas as bênçãos associadas, incluindo a liderança da família e a prosperidade futura. Então Isaque disse-lhe: aproxima-te agora e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e beijou-o. Quando Isaque sentiu o cheiro das roupas dele, abençoou-o. Esta bênção selou o destino de Jacó como o herdeiro legítimo das promessas de Deus a Abraão e Isaque. Capítulo 4. A fuga para Harã. Quando Esaú retornou da caça e descobriu que Jacó havia recebido a bênção de seu pai, ficou extremamente furioso e planejou matar Jacó após a morte de Isaque. Rebeca, percebendo o perigo iminente, aconselhou Jacó a fugir para a casa de seu irmão Labão, em Harã, para escapar da ira de Esaú. E Rebeca disse a Jacó, seu filho: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, obedece à minha voz. Levanta-te e foge para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Jacó partiu imediatamente, iniciando uma longa jornada que não apenas o manteria seguro de Esaú, mas também o colocaria em um caminho de encontros divinos e crescimento pessoal. Capítulo 5. O sonho de Betel. No caminho para Harã, Jacó parou para descansar em um lugar que mais tarde seria chamado Betel. Durante a noite, ele teve um sonho impressionante. Uma escada que ia da terra até o céu, com anjos de Deus subindo e descendo por ela. No topo da escada estava o Senhor, que falou diretamente a Jacó, reafirmando a aliança feita com Abraão e Isaque. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. Jacó acordou assustado e maravilhado com a visão e fez um voto solene a Deus, comprometendo-se a seguir o Senhor e a ser fiel a Ele, prometendo também dar o dízimo de tudo o que recebesse. Então fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e roupas para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esse evento marcou um ponto de virada na vida de Jacó, solidificando sua fé e seu compromisso com o Deus de seus pais. A promessa de Deus a Jacó garantiu que ele não estava sozinho em sua jornada e que a aliança divina continuaria através dele e de sua descendência. Capítulo 6. Jacó em Harã. Quando Jacó chegou à casa de Labão, seu tio materno na cidade de Harã,
ele imediatamente se apaixonou por Raquel, a filha mais nova de Labão. Encantado por sua beleza, Jacó propôs trabalhar 7 anos para Labão em troca da mão de Raquel, em casamento. Labão concordou, e Jacó trabalhou arduamente durante esses anos, motivado pelo amor que sentia por Raquel. E disse Jacó a Labão: "Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela." Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e fez um banquete. À noite, tomou a Lia, sua filha, e a levou a Jacó, e ele a possuiu. No entanto, na noite do casamento, Labão enganou Jacó, substituindo Raquel por Lia, sua filha mais velha. Jacó não percebeu o engano até a manhã seguinte. Ao amanhecer, viu que era Lia. Então disse Jacó a Labão: "Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor de Raquel? Por que, pois, me enganaste?" Labão respondeu: "Não se faz assim em nossa terra, dar-se a menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás." Quando confrontou Labão, este justificou-se alegando que era costume local casar primeiro a filha mais velha. Para se casar com Raquel, Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos para Labão. Após cumprir a semana nupcial com Lia, Jacó se casou com Raquel, sua amada. Entretanto, sua vida em Harã foi marcada por constantes enganos de Labão, especialmente relacionados aos seus salários. Labão alterou os termos do pagamento de Jacó várias vezes, tentando tirar vantagem dele. Apesar das dificuldades, Deus abençoou Jacó, e ele prosperou grandemente. Durante os anos em Harã, Jacó teve 12 filhos e uma filha, Diná. Lia deu à luz 6 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Raquel, após um período de infertilidade, teve 2 filhos, José e Benjamim. Bilha, serva de Raquel, teve 2 filhos, Dan e Naftali. Zilpa, serva de Lia, também teve 2 filhos, Gade e Asser. E o Senhor disse a Jacó: "Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo." Capítulo 7. A luta com o anjo. Depois de muitos anos, Jacó decidiu que era hora de retornar à terra de seus pais. Ele partiu de Harã com suas esposas, filhos e todo o seu rebanho. No caminho, Jacó se preocupou com o reencontro com seu irmão Esaú, temendo ainda a vingança pela bênção roubada. Em uma noite, enquanto estava sozinho, Jacó lutou com um ser misterioso. Esta luta durou até o amanhecer, e Jacó se recusou a deixar o homem ir até que recebesse uma bênção. Então disse aquele homem: "Deixa-me ir, porque já a aurora subiu." Porém Jacó disse: "Não te deixarei ir, se me não abençoares." O homem, percebendo a determinação de Jacó, abençoou-o e mudou seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus, reconhecendo que Jacó havia lutado com Deus e com os homens e prevalecido. O homem então disse: "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste." Cheio de medo e ansiedade, Jacó se preparou para o reencontro com Esaú. Ele enviou presentes à frente, na esperança de aplacar a ira de seu irmão. Quando os dois finalmente se encontraram, Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçando-o e chorando. Eles se reconciliaram, colocando fim à sua antiga inimizade. Capítulo 8. A vida em Canaã. Jacó finalmente se estabeleceu em Canaã, onde enfrentou vários desafios. Um dos episódios mais traumáticos foi a desonra de sua filha Diná, que foi estuprada por Siquém, filho de Amor, o Heveu. Os irmãos de Diná, Simeão e Levi, vingaram-se matando todos os homens da cidade de Siquém. Os filhos de Jacó vieram dos campos e, ao saberem do ocorrido, ficaram consternados e enfurecidos, porque Siquém havia cometido um ato indigno em Israel, violando a filha de Jacó, o que não se faz. Além disso, a rivalidade entre seus filhos também foi um problema constante.
Esta rivalidade culminou na venda de José, seu filho favorito, como escravo pelos próprios irmãos, que estavam enciumados do tratamento especial que José recebia de Jacó. Capítulo 9. A descendência e morte de Jacó. No final de sua vida, Jacó se mudou para o Egito, onde foi reunido com José, que havia se tornado um governante poderoso no país. Antes de morrer, Jacó abençoou cada um de seus filhos, profetizando sobre o futuro de suas tribos. Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntai-vos, para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Jacó fez José prometer que seus ossos seriam levados de volta para Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e seus descendentes. Quando Jacó acabou de dar estas instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Após sua morte, os filhos de Jacó cumpriram seu desejo e levaram seu corpo de volta a Canaã, onde foi sepultado na caverna de Maquipela, junto aos seus antepassados.